Então vamos lá, boa noite a todos. Oxalá nos abençoe hoje, para todos sempre. Vamos voltar ao nosso plantão de dúvidas aí da Umbanda, da Casa Espírita Ser Luz, dos ceareiros e ceareiras da luz e da lei divina. Então vamos lá, dando continuidade aqui. Questão: qual a diferença para quem aplica e quem recebe entre um passe kardecista e um passe umbandista, além das egrégoras e os níveis elevados de atuação na Umbanda? Ou seja, a diferença, né, entre o passe kardecista e o passe umbandista. No passe em si, não existe nenhuma diferença. Na verdade, porque assim, em questão de fluido, de capacidade mediúnica, isso aí é muito individual, vai depender muito das próprias condições individuais do médium, né? Desenvolvimento moral, conhecer bem as técnicas, saber utilizar essas técnicas, porque as técnicas elas existem exatamente para direcionar melhor a nossa força mental. Então, por exemplo, no kardecismo a gente pode pegar, né? Eles trabalham muito com passe longitudinal, né, passe de limpeza, a gente já trabalha mais com passe de descarrego. Então, assim, os nomes são diferentes, mas e as técnicas são diferentes, mas o movimento energético é o mesmo. E o que vai diferenciar realmente é o meio ambiente, né, e os instrumentos mais físicos que são utilizados, porque assim, falando em questão dos fluidos que são usados, né, da própria energia etérica das plantas, das ervas, que a gente usa mais na Umbanda ali, com as ervinhas do preto velho do lado, né? Os caboclos utilizam muitas ervas, a gente pode passar um banho, porque a gente sabe desse contato importante. E eu não sei se vocês já analisaram também, que assim, muitas pessoas hoje em dia não tem tempo, ou às vezes não tem disposição, muita gente não tem a disposição para ir, por exemplo, no meio de uma mata, botar o pé na grama, sabe, ter esse contato mais próximo, cuidar de um jardim ali semanalmente, diariamente, e a gente precisa desse contato com a natureza. Não só para receber esses fluidos de forma mais pura, mas também para a gente começar a entrar em contato mais, porque lembra, como a gente sempre fala no Ser Luz, com aquilo que a gente conversa, começa a conversar com a gente. Tudo com que a gente tem contato, a gente vai criando uma conexão mais com a própria natureza. E é por isso que na Umbanda a gente reverencia muito, né, as árvores, as plantas, os animais, exatamente porque isso nos aproxima, né? Então, que negócio, o que eu preciso para me aproximar de alguma coisa ou de alguém? Estar mais próximo, me relacionar com essa coisa. Como é que nós umbandistas nós fazemos? Cachoeiras. E aí, quando a gente não tem tempo de fazer isso na natureza, como é que a gente faz? Aí vem uma entidade nossa e passa um banhozinho de ervas. Obviamente que a entidade vai fazer toda uma leitura da aura ali da pessoa, das necessidades dela de equilíbrio, e vai ver as ervas que trabalham mais naquela especificação, né? Então, assim, lembrando que tem ervas de limpeza, tem ervas de revitalização e tem ervas que faz as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas a gente tem que ter essa consciência que nem toda erva é para a mesma coisa, então a gente tem que ter um conhecimento prévio, né? E aí eu estou trazendo para você ver um pouquinho da nossa ritualística dentro da nossa Umbanda para um passe. Agora, falando da diferença, não existe diferença nenhuma. Até porque eu lembro que eu falei no último plantão aí que a gente conversou. Em um dos livros, salvo engano, de André Luiz, fala que os médios, né, sentados no trabalho de mesa, perceberam que algumas entidades chegaram com alguns potinhos e tinham algumas essências ali que eram retiradas da natureza. Então, assim, a gente trabalha mais diretamente com a natureza, a gente usa mesmo, né, as nossas ervas sagradas aí, para exatamente usufruir dessa vitalidade da melhor forma possível, porque do mesmo jeito que a gente precisa comer para alimentar o físico, quando a gente entra em contato com essas ervas, seja num chá, seja num banho, há uma absorção energética, há uma troca energética, né? A gente está entrando em contato com a energia da planta. E quando ela é trabalhada ali, manipulada, né, de forma consciente, eu sabendo despertar, eu me lembro muito do princípio da homeopatia, né? Quando eu fiz o curso de homeopatia, da questão de você potencializar, né, como se fosse a molécula etérica daquele produto ali. Então o que a gente faz? A gente agita. Como é que você dinamiza uma fórmula em homeopatia? Agitando.
E na medida que você agita aquilo, você potencializa, né? Então a gente na Umbanda a gente faz isso, com a mão macerando, a gente está fazendo isso, a gente está dinamizando, a gente está potencializando. E aí a gente entrega às vezes numa garrafinha, a pessoa toma um banho e ela não teve aquele tempo de estar na natureza fazendo isso, e isso aí dá uma... É a mesma coisa, gente. Não vou nem dizer que não é, como pode até ser melhor. Porque tem todo o magnetismo do médium que está amando o que faz, né, tentando ali auxiliar a cura, como também tudo que as nossas entidades, que são espíritos de muita luz, colocam. Então imagine, então talvez até seja superior, né, em alguns momentos para algumas pessoas do que o próprio contato na natureza. E por que eu estou falando porque pode ser superior? Porque às vezes essa pessoa está tão desconectada da natureza que mesmo ela abraçada numa árvore, ela não consegue se reequilibrar. E às vezes no meio ali com a entidade, com o médium bem desenvolvido, toma um banhozinho depois e ela consegue. Né? Porque assim, a espiritualidade, eles sabem como chegar, como aprontar a pessoa e deixar ela bem mais receptível, né? A própria egrégora da casa, ela propicia isso. Quem procura a Umbanda, procura isso, esse carinho, esse amor, esse cuidado, essa forma de caridade que a gente faz na Umbanda, que não é melhor e nem é pior. Ela é da forma da Umbanda. Que o kardecismo tem a sua forma, o candomblé tem a sua forma, e o catolicismo e todas as religiões têm a sua forma. De colocar esse amor em ação. Né? A gente gosta de falar que assim, a caridade nada mais é do que o amor em ação. E cada religião tem sua forma de fazer isso. Quem procura a Umbanda vem buscar a nossa identidade, né? O nosso jeitinho de trabalhar, por alguma afinidade. E assim a gente faz uso, mas diferença mesmo não há. Pode ter uma diferença técnica, pode ter uma diferença do local, da ambiência, da egrégora, mas não uma diferença em ser melhor, pior, ou capacidade de auxiliar a cura de alguém. Tá bom? Vou continuar aqui. Qual a diferença entre fluido vital e magnetismo? São energias que conversam entre si, mas não são a mesma coisa? O que as diferem? Fluido vital e magnetismo são a mesma coisa. Na verdade, eu diria que o magnetismo é uma consequência dessa energia que a gente tem. Lembra que eu falei assim que a energia ela gera um campo magnético? Então, o nosso fluido vital é uma energia. E ele vai gerar um campo magnético da mesma qualidade, porque está sendo emanado de mim. Então, assim, fluido vital e magnetismo é a mesma coisa. Tanto é que, às vezes, algumas pessoas diferenciam e falam assim, que um guia pode dar um passe num consulente sem a presença do médium, gente. O que vocês acham? Dê um joia aí ou um... Sem a presença do médium, um guia tem como dar um passe? Tem. Por dois motivos. Primeiro, porque ele pode captar do ambiente, das ervas, das plantas, o que ele precisa em nível astral, em nível etérico ali. Então ele pode dar. Agora, inclusive, ele pode captar o nosso ectoplasma para fazer os processos de cura em quem está ali. Mas geralmente a gente fala o seguinte: se um espírito for dar um passe diretamente, a gente chamaria de passe espiritual. Se for o médium dar um passe, o médium já consegue dar os dois passos ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que ele está emanando ectoplasma e esse fluido vital dele, então ele dá o passe magnético e espiritual ao mesmo tempo. Entendeu? E aí quando os nossos guias ali, quando a gente está incorporado, o que eles fazem? Com conhecimento de causa, tanto conhecendo o médico quanto conhecendo o consulente que está ali, mais do que a gente mesmo, ele consegue manipular, né? Às vezes o consulente que está ali, gente, ele não está precisando receber energia, ele está com energia estagnada. Aí eu vou lá, cheio de autoconfiança, estou aqui projetando, né, para a minha força mental, fluidos para magnetizar essa pessoa. Aí meu guia vem aqui, opa, Sérgio, não, nós precisamos limpar, desbastar. E aí porque essa energia estagnada, se a gente jogar mais energia, vai prejudicar mais ainda. Primeiro a gente limpa, depois a gente equilibra os chakras, tem toda uma técnica, né, gente, que eu falo sempre que a gente tem que buscar, entender. Faz o alinhamento de chakra, isso na verdade os guias e a gente auxilia nesse processo, né? Aí a gente vai gerar uma receptividade e aí a gente vai botar uma energia, sim, dessa vez mais purificada, porque a energia que já está nele já está estagnada, a gente tem que fazer uma renovação, né?
E essa renovação pode ser entendida também como um processo de catarse, né, de transmutação, ou seja, a gente propiciando tudo isso. O Daniel até citou aqui que no vídeo, né, no filme Nosso Lar, tem esse princípio. É muito bom, quem quiser assistir vale a pena, né, o filme Nosso Lar. Na hora que as pessoas são socorridas, né, dos umbrais lá inferiores e os espíritos lá no hospital espiritual, eles dão passes, né, de revitalização, de reconstituição. Isso é muito perceptível, né, em André Luiz, essa parte do estômago dele está muito... É como se fosse apodrecendo, assim, né? E aí o espírito, ao dar o passe, vai reconstituindo. Isso acontece. Inclusive, na apometria, a gente trabalha muito com reconstituição perispiritual, né? E o que a gente precisa? Às vezes até de ectoplasma, né? Para auxiliar nesse processo. Aliás, ectoplasma não, né? Porque o espírito morto a gente não vai usar ectoplasma nele. Mas esses fluidos mais eterizados mesmo, ali perispirituais. Aí alguém de vocês perguntou assim, no caso do suicídio, onde o ser retira a vida antes mesmo que seu estoque de energia vital se esgote, o que ocorre com essa energia? Bem, eu meio que adiantei isso aí no outro plantão, né? Quando eu falei que isso gera um grande problema, porque realmente esse quanto de energia, ele está diretamente ligado à própria condição da pessoa de lidar, né, com tanta vitalidade, com tanta vontade de viver muitas vezes. Aí você fala assim, padre, mas uma pessoa que se suicida, ela não tem vontade de viver. Porque eu lembro, até quando eu era mais novo, só para ilustrar aqui, quando eu era mais novo eu falava bem assim, eu estava começando a estudar o Espiritismo e eu falava com minha mãe assim, que eu não entendi o porquê que algumas pessoas se suicidavam, porque tinha que ter muita coragem para, né, tirar a própria vida. E minha mãe falava assim, não, meu filho, ao contrário, é covardia. Coragem tem quem está no mundo e consegue lidar com as dificuldades do mundo, que é para todo mundo. Então, assim, aí eu ficava assim, sabe? Eu entendia, mas eu não sentia. Hoje eu já consigo entender e sentir, conceber, né? Agora, a gente não está falando no sentido de covardia com pejorativismo, não, porque só quem está num processo desse é que tem noção do que está passando. Então, assim, alguma culpa do passado, algum remorso tão profundo que a pessoa não consegue se libertar, mas não é, só que a gente também precisa, como bons espíritas, a gente precisa deixar bem claro que a morte mais complicada e que mais traz sofrimento é o suicídio. Então, assim, o que é bom a gente deixar bem claro? Eu quero me livrar dessa dor, eu quero me livrar dessa angústia, desse sofrimento. Se suicidar, você vai duplicar, você vai triplicar. Então, qual é a nossa única saída? Pedir socorro, pedir ajuda. Pedir socorro, pedir ajuda. Então, assim, não tem outra forma, sabe? Na hora do sofrimento, a única saída do sofrimento é a gente parar de sofrer. E como a gente não pode ignorar que a vida continua, permanece, a gente não vai estar finalizando com nada, né? E aí a gente até poderia avaliar por que tem tantos espíritas que se suicidam, pessoas que têm conhecimento de tudo isso e ainda assim preferem ceifar a própria vida. É onde a gente não entra no julgamento. É onde a gente só precisa amar, compreender e não vibrar mais negativamente em cima dessa pessoa. E exatamente por essa questão aí do excesso de fluido, né? Esse fluido ele tem que ser desgastado. Inclusive esse período que a gente passa aí dos 7 dias, gente, toda essa ritualística, que inclusive está dentro do mistério de Yansan, da Orixá Yansan, toda essa ritualística, esse cerimonial ali de velar o corpo, de, enfim, fazer as preces, tudo isso tem um porquê. Não é à toa que em toda cultura, ao redor do planeta Terra, em todas as nações, existe alguma forma de velar, de ter esse momento, porque é o momento necessário para que o desligamento seja feito pela essa espiritualidade superior, né? E o que é feito nesse momento? Tudo isso aí, esse quanto de energia que ainda está ali impregnado, porque assim, enquanto existe muita energia vital, a conexão do perispírito com o corpo ainda está muito forte. O que eles vão fazendo? Eles vão dissipando essa energia vital. O tempo também é necessário para isso, porque nem toda a espiritualidade não pode simplesmente tirar de uma vez, porque isso pode prejudicar mais ainda, né? Isso pode criar um choque muito maior perispiritualmente.
Então, assim, tudo tem que ser feito dentro é como se fosse uma cirurgia espiritual. Imagina a cirurgia numa UTI, uma cirurgia médica. Tem que ser todo um cuidado. Um médico consciente, com conhecimento do que faz, vários enfermeiros, técnicos, todo mundo ali, vários braços atuando ao mesmo tempo, do mesmo jeito em nível de desencarne. Então, existe um tempo necessário que tem que ser aguardado, esse fluido vai sendo dissipado naturalmente, outras coisas vão sendo realizadas pelos próprios espíritos, aí vem também um amparo espiritual que a gente tem, né, dos nossos guias, dos nossos espíritos familiares, dos nossos ancestrais, eles podem se envolver diretamente nesse processo, diminuindo o sofrimento, caso a pessoa tenha muito karma, ou simplesmente fazendo que a transição entre planos ela se dê como um simples sono, uma sonolência, e essa pessoa já seja encaminhada para um hospital espiritual para tratamento. Então, assim, tem toda uma lógica, toda uma ciência espiritual acontecendo ali, exatamente para que esse fluido tenha tempo de ser dissipado, e ali a gente vai retirando também aos poucos essa própria questão do duplo etérico. Lembra que a gente falou no último plantão? O duplo etérico também ele precisa de tempo, né, para poder ser dissipado. A questão da cremação, né, a espiritualidade fala o seguinte, que a cremação ela não deveria ter problema nenhum, implicação nenhuma física. Só que tem pessoas que são tão apegadas ao físico que podem sofrer. Então tem uma história, já eu te dou a palavra, tá, Blenda? Tem uma história contada por uma das maiores médiums, Ivone. Ela tem livros, inclusive Memórias de Suicida, foi ela que psicografou, né? E ela era uma médium reincidente em suicídio. Ela vinha de 2 suicídios consecutivos e ela tinha muita vontade de se suicidar novamente. Ela era médium. E o que ela foi fazer? Ocupar a mente dela, utilizando a mediunidade dela. Porque, gente, eu arrisco a dizer por minha conta que pessoas em processo de suicídio, olha, para mim todos são médios ostensivos. Exatamente por isso que eles conseguem ser tão obsidiados a ponto de tirar a própria vida. Então existe uma abertura mediúnica muito grande. Então a gente não tem nem como medir o que essas pessoas, esses nossos irmãos e irmãs passam. Mas a Ivone, o que aconteceu, essa médium? Ela vinha de reincidentes suicídios e ela falou, perguntaram para ela qual foi a pior coisa assim que ela se suicidou, que ela se lembrasse se ela tinha alguma memória. Ela falou que tinha, que os 2 suicídios dela, ela se afogou. Uma vida em Paris e outra em outro local que eu não lembro, e ela se jogou de uma ponte no rio, e ali ela morreu afogada. Só que, pela quantidade de fluido vital e pela ligação dela com a matéria, ela ficou no corpo. E aí, o que aconteceu? Ela via todo o processo de apodrecimento do corpo, e os peixes comendo ela sentiu tudo. Exatamente pela profundidade de conexão dela com a matéria. Ela falou que a pior coisa, a pior memória que ela tinha, que era muito difícil até de pensar sobre, era isso. Que ela sentia cada mordida de cada peixe e ela não podia fazer nada, porque ela não tinha mais controle sobre o corpo. E ela estava completamente ligada. Isso tem a ver com esse quanto de fluido vital. Tem a ver, tem outras coisas correlacionadas. Tudo a partir da nossa mente. Então é necessário esse tempo para realmente ir dissipando tudo isso. E aí a espiritualidade fala que num caso de cremação, é bom que a gente aguarde 72 horas antes de fazer a cremação. Porque caso a pessoa tenha algum apego demais, alguma coisa assim, ela já não vai sofrer. A partir desse tempo aí, realmente, ela já está desligada. Agora, quando a pessoa tem consciência, que ela fala assim, eu quero ser cremada, a gente respeita, isso é normal. Então a pessoa já traz isso. Né? Para ela é muito, muito claro que o espírito dela não vai estar ali, o corpo já não significa mais nada. Isso é questão de maturidade, né, espiritual. Blenda, a Blenda perguntou essa questão do luto, né? Eu falei da importância do luto, que inclusive tem uma regência aí da nossa mãe Yansan, até pela relação dela com os Eguns, né, com os espíritos desencarnados. E ela colocou a questão da pandemia agora, que realmente faz a diferença. Blenda, a pandemia ela vem para reestruturar em todas as questões. O que eu poderia falar dentro da minha ignorância, sim. Se a gente analisar bem, os velórios hoje, as formas como esses corpos, esses seres eram velados, meio que a gente veio perdendo também a seriedade desse rito.
sabe? Então era uma coisa muito ali que as pessoas estavam de corpo, mas não estavam de alma, ao invés de estarem concentradas numa prece, uma oração, elevando a vibração, facilitando o desencarne. Muitas vezes estavam contando piadas, conversando, brincando. Você sabe que a gente veio há muito tempo, há muitos séculos, desvirtuando tudo. Então não deixa de ser também, a pandemia ela vem para fazer a gente parar e refletir sobre muita coisa. Inclusive a importância desse luto ser vivido para quem continua aqui encarnado, mas também um amparo para a pessoa que está fazendo a transição. Então o que a gente vê? Corpos presentes em cerimônias de velório, mas almas, humanidade, espiritualidade, amor pela pessoa ali, ou não, ou o outro lado também, o desespero. Então, assim, isso vem fazer a gente refletir muita coisa, sabe? Não só a importância, porque eu conheço também muitas pessoas que ao longo do tempo, para não ter que lidar com isso, falava assim, não, eu não gosto de enterro, não gosto de cemitério, não vou. Oi? Mas não é questão de gostar, ninguém gosta de ver um ente amado, um amigo ali. A questão é o seguinte, a gente precisa usar a nossa razão e a nossa espiritualidade de forma correta. Então, certamente, existem outras questões envolvidas aí, e inclusive algum resgate, não só dessas famílias, como da pessoa que desencarnou e não pode nem ter esse amparo, porque, gente, faz diferença. Faz diferença. Total diferença. Tanto faz que a gente está vendo o que as famílias estão passando. Aí a gente vai pensar, olha, tem família que está resgatando alguma coisa. Tem família que vem ensinar pra gente alguma coisa, mesmo sem poder estar velando ali, estar próximo, mas consegue fazer um outro ritual de outra forma, porque esse ritual, gente, é a gente que precisa. A gente que fica e a gente quando for. E a gente quando for. Porque assim, realmente é uma... São coisas simples que a gente... muitas pessoas falam, eu me formei, eu fiz a minha graduação, mas eu não quero uma festa, eu não quero comemorar as comemorações dos aniversários. Gente, isso tudo são ritos que a gente vai criando e tem um propósito. Só que a gente vem se desconectando de tudo isso de tal forma que a gente não sabe absorver esses momentos. Então, assim, o momento de celebrar a vitória, a gente não sabe mais celebrar a vitória. O momento de velar um ente amado que está partindo, a gente não tem mais a sensibilidade de perceber a seriedade disso. E eu acho que vem muito para responder, ou no mínimo fazer a gente refletir um pouquinho mais sobre essas questões, né? Pra você ver, a gente não está podendo mais se confraternizar para nada, né? Os nossos momentos no centro, quantas pessoas iam amarradas para o centro, quantas pessoas só iam quando não estava aguentando mais de desespero ou de sofrimento, que precisava buscar alguma coisa dos guias, e agora a gente está aqui, meu Deus, como eu gostaria de estar lá nas igrejas, enfim. Olha, a pandemia é em todas as nações, para todos os seres humanos, independente de classe, de tudo, ela vem para fazer um movimento estrutural na humanidade, estrutura em nível de alma planetária e alma humana, né? Então eu acho que realmente a gente precisa refletir sobre isso aí.